No ar, programa O Poder da Palavra. O Poder da Palavra. Com a apresentação de Rodolfo Godoy. E o texto que nós vamos ler na tarde de hoje está no livro de Efésios, no capítulo 2, no versículo 11. Hoje somente um versículo. Efésios, capítulo 2, versículo 11. Diz o texto: portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentios na carne, e chamados incircuncisão pelos que, na carne, se chamam circuncisão feita pelas mãos dos homens. Mais uma vez, portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentios na carne, e chamados incircuncisão pelos que, na carne, se chamam circuncisão feitas pela mão dos homens. Efésios capítulo 2, verso 11. Abre as comportas do céu, vai chover, abre as comportas do céu. Queridos irmãos, este é um versículo da carta de São Paulo aos Efésios, lembrando a eles que, antes de conhecerem a Cristo, eles, os gentios, eles, os judeus, estavam mortos por seus pecados. Vejam na mesma carta de Efésios, capítulo 2, versículo de 1 a 3, que diz: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que, noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também, antes, andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Então, no versículo 11, Paulo está dizendo: noutro tempo, vou ler novamente, noutro tempo, lembrai-vos que vós, noutro tempo, erais gentios na carne e chamados em circuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão feita pela mão do homem. Então, agora juntos, gentios e judeus, agora em Cristo formam o novo povo de Deus. Os que estavam então alheios à vida de Deus, os que também, além de estar alheios à vida de Deus, estavam separados. Gentios e judeus viviam separados. Os judeus tinham desprezo pelos gentios. Eles se esqueceram da promessa feita a Abraão, de que todas as famílias da terra deveriam ser abençoadas por eles. Havia uma parede de separação, tanto no templo quanto no pensamento deles. Todavia, queridos, a cruz de Cristo derrubou essa parede. E um novo povo foi criado. No capítulo 2, versículo 11, os judeus se caracterizavam como o único povo de Deus. Eles tinham o pacto da circuncisão, que era um sinal externo que caracterizava a aliança feita com Abraão. Paulo, no entanto, declara que esse símbolo foi valorizado demasiadamente. Paulo declara também que esse símbolo está destituído.
Já não existe mais um valor espiritual para esse título. Porque essa circuncisão era feita na carne, era feita pelos humanos, por mãos humanas. Agora, há um tipo de circuncisão que é feita no coração, que é espiritual. E tanto judeus como gentios agora precisam dessa circuncisão feita no coração. Eu e você, meu querido, precisamos ir além do que simplesmente circuncisão feita na carne. Ela precisa ser feita no coração, precisa ser rompido o elo de pecado lá no coração. Enquanto os gentios estavam espiritualmente alienados, eles estavam sem Cristo, eles estavam longe da bênção ou das bênçãos espirituais, que nesse mesmo livro de Efésios, ele é descrito no capítulo 1, versículo 3. Os gentios estavam destituídos destas bênçãos. Eles estavam então fora, ao contrário das vontades de Cristo. Os gentios então já não esperavam mais nada, não sabiam mais nada sobre Cristo. Estavam fora da promessa. Os gentios estavam separados da comunidade de Israel. A comunidade de Israel era o ambiente no qual Deus se manifestava, no qual Deus se tornava conhecido. Os gentios se sentiam fora desse círculo de pessoas que se relacionavam com Deus. As promessas feitas a Abraão não os tinham alcançado. Eles eram estranhos a essas alianças. Não estavam debaixo do pacto que tinha sido feito com Israel, conforme Romanos capítulo 9, versículo 4. Os gentios, meu querido, não tinham esperança, não tinha Deus. Eles não tinham a esperança de salvação. Eles não concebiam a esperança de uma salvação eterna, visto que eles não conheciam a Deus, o Salvador. Então, a idolatria deles os impedia de conhecer a Deus. Eles não tinham nem mesmo uma experiência espiritual que Deus havia dado a Israel. Assim, querido, o mundo gentílico sem Cristo, separados da comunidade de Israel, eram estranhos às alianças, às promessas de Deus. Resumindo, eles não tinham esperança nesse mundo. Agora eu digo para você, meu querido, é gentil daqui, é gentil dali, aquele povo não tinha aliança, aquele povo não tinha esperança, estavam fora da aliança, mas gentil sou eu e é você. Nós somos os gentios, que por graça e misericórdia do Senhor fomos resgatados. Por graça e misericórdia do Senhor fomos comprados. Nós somos gentios. Não existe mérito nenhum a não ser na cruz de Cristo. Então, o que é que Jesus fez? Antes, sem Cristo, os gentios estavam longe. Agora foram aproximados. Veja, capítulo 2, versículo 3. Entre os quais todos nós também, antes, andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Nós precisávamos estar perto de Deus. Os gentios precisavam estar perto de Deus. E para poder chegar perto um dos outros também. O preço dessa reconciliação foi o sangue de Cristo. A morte de Cristo possibilitou que tanto os judeus como os gentios ficassem livres da lei mosaica e se encontrassem então para formar um só povo. A nação de Israel, que outrora era a nação exclusiva de Deus, agora divide essa posição com a igreja. Aleluia. Por graça, querido, nós somos convidados a ser povo de Deus. Então a paz que estava longe dos gentios, e eu digo, a paz que estava longe de cada um de nós, e a paz que estava perto para os judeus, que tinha sido até mesmo proclamada pelo profeta Isaías, conforme Isaías 57, 19, foi cumprida em Jesus Cristo.
é por meio da paz com Cristo que alcançamos paz com o próximo e abrimos o caminho para a amizade cristã. Então, nós precisamos fazer uso desse privilégio. Assim sendo, fica liberado o nosso acesso a Deus. Fica liberado o nosso contato com Deus. A parede foi derrubada, a parede caiu. Essa parede que nos separava, ela foi destruída, foi derrubada. Nós temos acesso a Deus agora em Jesus Cristo. Que graça, meu irmão. Que bênção. Cristo aboliu a lei dos mandamentos. Nós aqui precisamos entender o que Paulo quis dizer com aboliu. Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças. O verbo abolir quer dizer anular, acabar, desfazer. Foi traduzido em outros textos do Novo Testamento como cancelar, desfazer, desobrigar. Mas como Jesus pôde ter abolido a lei, se ele mesmo disse que não veio revogá-la? Então nós vamos caminhar em algumas passagens. Lá no Sermão do Monte, o Senhor estava referindo-se à lei moral, ensinando a seus discípulos que a justiça dos fariseus era externa. E a justiça cristã tem que vir do coração, conforme Mateus 5:20. Tudo indica que Paulo está referindo-se à lei cerimonial, porque na passagem correlata em Colossenses 2,16, o mesmo Paulo escreveu: ninguém, pois, vos julgue por causa de comida, bebida, dia de festa, ou lua nova, ou sábados. E completou: porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Então, é provável que fosse esses mandamentos na forma de ordenanças que Paulo estava referindo-se em Efésios capítulo 2, versículo 15. É provável também que Paulo esteja fazendo uma referência à lei moral, embora Cristo não tinha anulado essa lei. Pelo contrário, ele a interpretou. E isso fica comprovado nas expressões do Sermão do Monte. Ouvistes o que foi dito, disse Jesus. E ele citava um mandamento do Antigo Testamento. E eu, porém, vos digo, disse Jesus. Então, na sua carne, isto é, na cruz, Cristo nos desobrigou da lei como caminho de salvação, mas não como caminho de santificação. A lei, ela tem o seu valor para a gente caminhar nesse mundo, sabendo o que é certo, o que é errado e lutando para fazer o que era o certo. No quesito santificação, a lei, ela é irrevogável. No quesito andar pelas coisas do Senhor, a lei é o sinaleiro. No quesito renúncia, a lei é o sinal, é a luz. Porque está havendo uma confusão muito grande no nosso tempo. Eu sou salvo pela graça, eu não preciso mais ler a Bíblia, não preciso ter conhecimento. No quesito santificação, sim. Se nós não temos conhecimento daquilo que pode, daquilo que não pode, a gente não cresce em santidade. No quesito santificação foi abolida. Não se é salvo pelas obras. Não se é salvo pelo próprio esforço. No quesito santificação, nós precisamos da lei, sim. Nós precisamos saber o que é certo e o que é errado. O que a palavra de Deus, ela permite, o que ela não permite. E a gente cresce em santidade, conhecendo as Escrituras e lendo as leis que Deus deixou. É isso que nós não podemos esquecer. Era um padrão de comportamento para nós. A lei era uma barreira entre os homens e Deus, mas também entre judeus e entre gentios. Mas Cristo cancelou o escrito de dívida. O que isso quer dizer? Jesus aboliu, desobrigou tanto os regulamentos da lei cerimonial como a condenação da lei moral. Ambas eram divisórias.
Ambas foram deixadas de lado pela cruz. Cristo cria uma nova humanidade. Cristo cria um novo povo. Cristo cria uma nova raça humana unida na sua pessoa. Cristo segura com uma das mãos o povo judeu. Cristo segura com a outra mão o gentil e os une em si mesmo. Enquanto forem incrédulos, continuarão inimigos. Somente unindo-se a Cristo, encontrarão a harmonia que o Senhor quer. De fato, meu irmão, Cristo abole qualquer diferença entre os seres humanos. Nele, em Cristo, há uma unidade plena. Em Cristo há uma unidade perfeita. E isso deverá levar os crentes a compartilhar a mesma vida, a mesma glória e a mesma herança que Cristo. Cristo reconciliou judeus e gentios com Deus. Efésios capítulo 2, versos 16 e 18, diz o quê? E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo ele, evangelizou a paz, a vós que estáveis longe e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. São duas ações, meus queridos. Primeiro, a parede da separação é derrubada. A lei foi abolida. Um novo homem foi criado. Agora judeus e gentios são, por Cristo Jesus, reconciliados com Deus. Segundo, o estabelecimento da paz entre judeus e gentios também é fruto da morte sacrificial de Cristo. Cristo é o agente de ambas as obras. Mas é bom nós termos consciência de algo, meu Deus, meus amigos. Nem toda a humanidade está reconciliada com Deus. Visto que a reconciliação indica o ato da vontade de Deus e a decisão do homem. As boas novas da paz feitas na cruz foram anunciadas aos de perto e aos de longe. E assim fomos alcançados por essa mensagem. Agora, por nosso intermédio, essa mensagem deve ser levada a todas as pessoas para que todos sejam um em Cristo. E em recebendo essa paz que nos foi evangelizada, teremos livre acesso a Deus em espírito. Por isso, meus irmãos, quem somos? Quem somos nós? Os versículos 19 a 22 registram algumas conclusões do que Paulo nos ensinou, lá no versículo 13 e 18. E todas elas dizem respeito à consequente confraternização que agora deve existir entre os crentes judeus e entre os crentes gentios. A ênfase, porém, é que os gentios foram colocados no mesmo plano dos judeus, quanto aos benefícios, quanto aos privilégios, aleluia! Esses benefícios e esses privilégios oferecidos pelo Evangelho. Esse fato é apresentado por meio de 3 imagens: a nação, a família e o templo. A nação de Deus, Efésios capítulo 2, verso 19. Agora não somos estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos. Em Cristo, todos os gentios, todos os judeus passam a fazer parte do verdadeiro Israel de Deus. Trata-se de uma nova cidadania, de cidadãos do reino de Deus, em que o próprio Deus rege o seu povo, e lhe dá privilégios, e lhe dá responsabilidades. Agora, meus queridos, nós não vivemos mais com passaporte, mas sim, realmente, nós temos as nossas certidões de nascimento. A família de Deus. Em Cristo, judeus e gentios vivem juntos como filhos em uma família. Deus é o Pai e nós, por meio da adoção, fomos feitos família de Deus. E isso significa
dentre tantas outras coisas, que a igreja é o meio usado por Deus para satisfazer uma profunda necessidade de todo o coração humano, de pertencer à igreja. A igreja, meu querido, serve de companhia, de comunhão, de amparo para muitas pessoas. E muitos, meus queridos, só passaram a saber o que é uma família de verdade quando se tornaram membros do corpo de Cristo. E também nós somos templos de Deus. O templo sempre fez parte da identidade de Israel como o povo de Deus. No entanto, o novo povo tem um novo templo. E esse é totalmente distinto do anterior. O fundamento desse novo templo é o ensino cristocêntrico dos apóstolos. Eu quero que vocês observem alguma coisa muito especial que eu vou dizer aqui. Existem muitos ensinos, aonde realmente são ensinos cristocêntricos, onde Cristo é o centro dos ensinos. Mas existem alguns outros, meus irmãos, que estamos ouvindo por aí, que não tem nada de cristocêntrico. São heresias, meus irmãos. Existem ensinos hoje que dizem que é de Cristo, mas são antibíblicos. São recheados de heresias. Até mesmo de ensino, de doutrinas demoníacas. E dizem ser de Cristo. Dizem que Cristo é o Senhor. Mas nós olhamos os relatos e nós vemos que existem doutrinas que são totalmente contrárias à doutrina cristocêntrica. E isso a gente precisa prestar atenção. O fundamento do novo templo é o ensino cristocêntrico dos apóstolos, dos profetas. E o que significa isso? As verdades reveladas nas Escrituras. Quem disse que essas heresias todas que nós estamos vendo em muitos segmentos que se autodenominam cristãos, que comunhão que elas têm com os ensinamentos da palavra? Nenhuma. São contraditórias. Quando a Bíblia diz que Cristo é suficiente, que Ele é o nosso advogado, o nosso intercessor, isso basta, nós não precisamos mais de outro intercessor. Nós precisamos de Cristo. Somente de Cristo. São as verdades reveladas nas Escrituras. De onde tem vindo esse monte de doutrinas erradas que nós estamos ouvindo por aí? Ou contrárias à verdade bíblica? Vem do coração do homem. E o coração do homem, meu irmão, a gente não pode confiar. Ele é tendencioso ao pecado. A pedra angular, essencial para manter firme o edifício, é o próprio Senhor Jesus. Se você está ouvindo doutrininha aí, que você precisa fazer uma caminhada a pé até tal lugar, você tem que subir algumas escadas de joelho, porque Deus vai te abençoar, você tem que ir em algum santuário e pagar promessa, entendeu? Queimar uma vela de 5, 7 metros, porque ali é a sua oração, é um sacrifício, e você precisa ir no santuário e andar de joelho 10.000 quilômetros, e você precisa pegar uma cruz, colocar nas costas e andar nessa via dutra aí, castigado pelo sol, ou você precisa fazer uma romaria de cavalo, você sobe no lombo do cavalo e caminha lá do Paraná até aqui no interior de São Paulo, e o cavalo que está ralando ali, e a pessoa no lombo do cavalo, e que aquilo Deus está se agradando. Desculpa, meu irmão, isso não é doutrina cristocêntrica, isso não é doutrina da Bíblia, está errado. O novo templo é sustentado por uma doutrina cristocêntrica. O novo templo, os seus fundamentos é o próprio Cristo e a sua palavra revelada na Sagrada Escritura. O que passar disso não vem de Deus. Aceite se você quiser. Se você não quiser, a gente tem que fazer o quê? Respeitar. Mas o novo templo, ele ensina uma doutrina cristocêntrica. O novo templo, ele tem o seu fundamento como o próprio Cristo. Efésios 2, 20 e 21, vamos ver. Efésios 2, 20 e 21. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos, dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para o templo santo no Senhor. É Bíblia. É a palavra de Deus. Nele, todo edifício bem ajustado, o que? Cresce.
A unidade e o crescimento da igreja vem em conjunto. Além de Cristo, que é a pedra fundamental da igreja, nós também faremos parte dessa construção. Como pedras vivas que vivem, estamos sendo edificados, casa espiritual de Deus. E finalmente Paulo fala que o propósito desse templo é ser a habitação de Deus. O templo feito por mãos humanas não pode conter a Deus, mas ele habita em pessoas santas e com elas faz aliança. Esse edifício ainda não está completo, mas está crescendo para ser santuário dedicado ao Senhor. Então no céu seremos definitivamente completados. Pergunto a mim mesmo e a você: se há alguma coisa mais urgente hoje, para a honra de Cristo e para a propagação do Evangelho do que isto? A igreja ser aquilo que já é, segundo o propósito de Deus e a realização de Cristo, e ser vista como tal, uma nova humanidade, um modelo de comunidade humana, uma família de irmãos e irmãs reconciliados que amam ao seu Pai e se amam uns aos outros. A habitação evidente de Deus pelo seu Espírito. Somente então o mundo crerá em Cristo como pacificador. Queridos, não é ficar aí gritando para cima para o outro que você é diácono, que você tem um cargo na igreja, que você foi promovido a presbítero. Não é nada disso. Não são essas vaidades que nós estamos vendo por aí. Mas é uma fé sólida, clara, que não precisa de muito barulho não. Mas é ter uma atitude diferente no trabalho, em casa, no lazer, onde estivermos. Ter essa certeza, essa convicção, que nós fomos feitos pessoas, constituídos pessoas, e fomos adotados a Deus, como Filho de Deus em Jesus Cristo. E que nós temos uma lei, sim, não para salvar, mas para santificar. E é esta lei que santifica, que nos torna diferentes do mundo. Então, a conclusão é: estamos sendo transformados, estamos sendo submissos, ou nós estamos nessa onda de que eu sou crente, amém? É bom pensarmos nisso, meus irmãos, porque os dias vão se passando e as dificuldades aumentando, e o risco da gente ficar fora, ele existe. De termos o conhecimento, de termos aprofundamento das Escrituras, mas nós corremos o risco de que isso se torne só um conhecimento externo para nós, de que isso não mude o nosso proceder e a nossa vida. Então tudo isso não vale nada quando ele não transforma o coração, quando todo esse conhecimento que nós estamos tendo acesso não muda a nossa vida, quando não há mudança, quando não há nascimento novo. Tudo que aprendemos, por mais coisas que possamos ter aprendido, é em vão quando isso não altera a nossa vida, quando isso não mexe conosco, quando isso não nos incomoda. Que Deus nos abençoe e guarde, e que nos ensine a ser submissos à sua vontade. Em nome de Jesus. Amém.